Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Baweb e invisto em criptomoedas desde 2016 e hoje eu queria trazer para vocês aí 15 criptomoedas que eu invisto, tá? Que eu acredito muito no projeto. São moedas que eu gosto, que eu já estudei a fundo cada uma delas, tá? Mas antes, eu gostaria que você deixasse aí seu like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje eu trouxe 15 criptomoedas, tá? Vocês estão vendo aqui, que eu vou compartilhar com vocês cada uma delas, tá? Se eu pegasse aqui para explicar a fundo cada uma delas, o vídeo ia ficar muito longo. Eu ainda quero fazer algo aí, me aprofundando em cada um dos projetos que eu acredito, mas eu queria passar para vocês uma visão e ensinar vocês também a estudar, porque eu acho que isso é muito importante. Vocês não devem somente ouvir pessoas falando e tomar uma decisão. Eu acho que vocês devem ouvir, mas vocês também devem estudar, precisam, na verdade, ler e conhecer os projetos antes de tomar uma decisão, porque eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir opiniões, eu gosto muito de ver explicações, visões, mas todas as decisões que eu tomo, elas partem depois de que eu li algo, depois que eu entendi algo e depois que eu levei isso pra frente e olhei as visões, juntei tudo e falei, cara, vou fazer isso, não vou fazer isso, tá? E uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo, de nenhuma maneira eu estou recomendando investimento nessas moedas, tá? E é claro, eu não sou responsável por nenhum tipo de compra e venda que vocês façam. Então eu tô apenas mostrando para vocês criptomoedas que eu compro, criptomoedas que eu acumulo, tá? Que eu acredito não só para curto prazo, mas também para longo prazo. E eu vou rapidamente aqui falar delas. A primeira delas é a Chainlink, tá? É uma moeda oráculo, é uma moeda que tem um papel muito importante, principalmente dentro de contratos inteligentes. Eu vou explicar também sobre finanças descentralizadas, sobre como que funciona corretoras de DeFi, mas de uma maneira mais simplificada, para vocês que não sabem ainda o que é DeFi, contratos inteligentes, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples, mas a Chainlink ela tem um papel muito importante dentro aí do ecossistema das criptomoedas. Ela é o principal oráculo, ela é a principal moeda que está ligada aí nessa questão dos contratos. E vocês vão ver que vários ecossistemas de outras moedas, que eu também são moedas aí que estão dentro dos meus investimentos, têm as suas moedas oráculos, então criptomoedas que têm essa função dentro do seu ecossistema são extremamente importantes. E aqui, né, como eu expliquei para vocês no outro vídeo, vocês podem ler o white paper, entrar no site e ter mais informações sobre essas moedas, ouvir outras pessoas que gravam vídeo e estudar o projeto para tomar sua decisão. Além da Chainlink, a Aave, da principal moeda DeFi da rede Ethereum. A Ethereum ela tem uma rede própria, tá? E a Aave é a principal moeda DeFi dessa rede, é uma moeda extremamente importante e hoje, se eu não me engano, é a que está em primeiro em termos de dominância. Então, dentro das moedas ali da rede Ethereum DeFi, ela é a com maior valor de mercado, tá? Então, é uma moeda extremamente importante. Dê uma olhada nela para quem não conhece, é uma moeda que eu já compro há um bom tempo. Da rede Ethereum também a Uniswap, que ela é uma corretora descentralizada, então você consegue fazer trocas de moedas de maneira descentralizada. Você também consegue fazer farm, você consegue fazer stake, tá? Não se prendam a esses termos, mas de uma maneira mais simples, se vocês entenderem, você consegue investir dinheiro sem ninguém centralizando essa transação, sem ninguém pegando o seu dinheiro, sabe, e controlando essas transações de maneira 100% descentralizada através de contratos inteligentes que as finanças descentralizadas junto com criptomoedas permitem, tá? Então é uma moeda que eu gosto muito também. A XVS, a Venus, ela é uma moeda de uma outra rede. Então a gente tem a rede Ethereum, a gente tem a rede BSC. E ela tem um papel muito similar à da Aave, tá? Então é legal porque a rede BSC ela ainda é muito nova, ela veio depois da rede Ethereum. A rede Ethereum é a primeira aí
das redes que operam, né, nesse mercado das finanças descentralizadas. Então a Venus é uma moeda bem interessante, ela está muito subvalorizada. O fornecimento dela máximo, para vocês terem uma ideia, total e máximo, é de 30 milhões, tá? Então é um pouquinho a mais que o Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia, a Aave, ela tem um papel um pouco parecido, ela tem 16 milhões, tá? E ela vale 385 dólares. A Venus, ela tá 33 dólares. Então, assim, ela tem o dobro de tokens em circulação, tá? Então, ela poderia valer até o dobro do preço para ter o mesmo market cap da Aave, mais ou menos. Então, aqui, digamos assim, né? Se ela chegar no market cap para ela chegar no market cap da Aave, ela teria que valer mais ou menos metade do valor da Aave, que seria aí, bom, quase 200 dólares por unidade, 190 dólares por unidade mais ou menos. E ela tá só 33 dólares, ela tá subvalorizada. Dá para vocês acompanharem aqui, ó, quanto ela já valeu. Ela na alta aqui, mais ou menos, ela bateu, acho que 145 dólares, acho que foi a alta dela, tá? Então hoje ela tá num valor muito interessante. PancakeSwap, eu sou suspeito para falar, mas eu amo essa moeda, eu gosto muito dessa moeda, eu invisto nela também há muito tempo já. Muito tempo, entre aspas, porque ela é uma moeda que existe há menos de um ano. Só que ela é uma moeda também da rede BSC, ela tem a sua corretora descentralizada, é a maior corretora descentralizada dentro da rede BSC, ela pode ser comparada com a Uniswap da rede Ethereum, tá? Então é uma moeda que ela chegou a valer 44 dólares, eu não vendi as minhas, tá? Então eu realmente não tenho intuito de fazer lucro a curto prazo, porque essas moedas DeFi você consegue colocar elas em stake ou farmar elas. E de uma maneira bem simples para vocês entenderem, elas te rendem mais moedas, tá? Então você consegue investir essa moeda e ter rendimentos diários com essa moeda. Então é muito interessante que você consegue guardar elas sem se preocupar com o preço que tá, porque você tá tendo uma renda residual muito interessante, né? E assim, tem que tomar cuidado também, porque tem muitas corretoras aí que dão golpe, que simplesmente a moeda vai só desvalorizar e não vale a pena você segurar essa moeda. Mas uma PancakeSwap é uma moeda, é um projeto sério, é um projeto que tem uma segurança aí auditada por todas as empresas que auditam corretoras descentralizadas, maior da rede BSC, é um excelente projeto. Polkadot é uma outra rede, tá? Então a DOT, a abreviação dela, é uma moeda muito interessante. Ela traz alguns pontos relacionados à vulnerabilidade e proteção do sistema junto com a Cardano. Ela tem uma proposta bem legal, é uma rede nova também e tá só começando, gente. Esse mundo de DeFi tá só começando. Então, é uma moeda aí que tem tudo para estar num valor muito interessante daqui a alguns anos, tá? Então, eu também aposto nela pro longo prazo. A Reef é uma moeda que está dentro do ecossistema da Polkadot. Então, ela... Só para vocês terem uma ideia, essa moedinha aqui que vocês estão vendo, ela não em termos de funcionalidade, tá? Eu quero comparar ela com a Cardano. Mas ela tem uma quantidade em circulação, né, muito alta, menor do que da Cardano. Só que ela é uma moeda muito interessante, ela funciona de uma maneira bem legal dentro da rede da Polkadot. Também é uma moeda muito nova, subvalorizada. E à medida que essas redes vão crescendo, essas moedas que fazem parte desse ecossistema, que fazem parte dessa rede, tá? Que ajudam ali na rede de alguma maneira, cada moeda tem um objetivo, né? A gente pega o ecossistema de cada rede, então cada moeda ali tem o seu objetivo dentro dessa rede. E quando você pega redes que são promissoras, que vêm crescendo e que a tendência é cada vez mais crescerem, os projetos principais dessa rede, eles tendem a crescer muito também. E a Reef é um projeto que também está subvalorizado. É uma moeda que ela tem, só para vocês terem uma ideia de capitalização de mercado, 327 milhões, ela não tem nem 1 bi ainda de mercado. Então é um projeto que pode facilmente ter alguns bilhões de market cap e ter o seu preço valorizado aí 5, 10, 20 vezes. Tá?
A Qlin também é outra moeda aí dentro da rede da Polkadot, muito interessante. A Qlin não tem na Binance. E aí, como que vocês fazem quando vocês querem saber aonde comprar uma moeda? Aqui no Market Cap, vocês abaixam até aqui, ó, e aqui vocês conseguem ver as corretoras que tem. Tá? Então dá para vocês comprarem na corretora da Uniswap, na Gate.io. A Gate.io não é uma corretora descentralizada, é uma corretora igual a Binance, que você precisa colocar os seus documentos, etc. Eu utilizo a Gate.io, nunca tive problema, há 2 anos já. Tem pessoas que não gostam, na verdade não é nem que não gostam, mas tem medo da corretora sumir com seu dinheiro, não confiam. Mas eu compro na Gate.io, nunca tive problema. Mas se você não quiser transacionar em corretoras centralizadas, utilize a Uniswap ou a Int para comprar a Qlin, por exemplo, tá? Porque ela não tem na Binance. A Cardano, sem dúvida nenhuma, é uma moeda que, além de ser uma moeda de rápida transação, uma moeda que eu até expliquei no vídeo que eu vejo a Cardano sim como uma moeda do dia a dia. Ela poderia ser sim uma moeda do dia a dia, diferente do Bitcoin e da Ethereum, que é muito mais para reserva de valor. A Cardano, ela tem não só um supply que favorece isso, mas ela também tem uma velocidade de transação e um projeto por trás muito complexo e muito bom. Eu amo a Cardano também. A Cardano é um excelente projeto. Para quem compra Cardano há muito tempo, já tem aí uma valorização muito boa por trás. E é um projeto que com certeza vale a pena estar posicionado, né? Se expor aí, ter um pouco de Cardano guardado. Principalmente porque a Cardano, ela tá para lançar os contratos inteligentes. E ser também uma DeFi. E aí que entra outras moedas que eu vou trazer para vocês aqui hoje, como a Coti, tá? A Coti e a Ergo, tá? A Coti, ela é como se ela fosse um PayPal, tá? Ela é como se ela fosse um PayPal dentro do ecossistema da Cardano. Então ela tem um papel muito fundamental dentro desse ecossistema. Só que olha que interessante, como ainda não lançou, essas moedas que fazem parte do ecossistema da Cardano, elas ainda estão muito baratas. Elas ainda têm um preço muito baixo de mercado. E quando a Cardano lançar, à medida que novos investidores começarem a aderir aos contratos inteligentes da Cardano, os principais projetos desse ecossistema vão explodir de preço. E é assim que eu enxergo. Por isso que eu aposto na Coti, tá? Que é uma moeda extremamente importante dentro do ecossistema, e na Ergo. A Ergo, hoje eu vejo muitas pessoas falarem da Ergo, mas é engraçado que a Ergo ela começou a ser falada principalmente depois que alguns youtubers, né? A gente tem o Bax também, que é um cara muito bom aí, que fala bastante dela, mas antes dela, de começarem a falar, né? Grandes influencers começarem a falar dela, ninguém falava. E eu compro ela já faz um bom tempo, eu acredito muito na Ergo, porque ela é um oráculo. Igual a Chainlink, ela é uma moeda oráculo dentro da rede da Cardano. E ela tem um supply extremamente baixo. Menos de 100 milhões é o fornecimento total, é o fornecimento máximo, tá? Então é uma moeda com poucos tokens, que vai ter poucos tokens aí disponíveis para as pessoas. E é uma moeda com papel fundamental que, sem dúvida nenhuma, vai ter uma valorização muito grande de preço. A minha projeção, eu não gosto muito de ficar jogando preços, né? Porque isso ilude também muitas vezes. Mas eu acredito muito nesse projeto batendo 5 bilhões, 6 bilhões de market cap. Que eu acredito que seria uma capitalização de mercado justa para o tamanho que é essa moeda, tá? Para o tempo que tem essa moeda. E, chegando nessa capitalização de mercado, a gente está falando aí de uma valorização de mais ou menos 12, 15, 20 vezes esse valor. Então, a gente poderia ver a Ergo facilmente acima de $100, tá? Então, é um projeto que eu, de novo, compro há muito tempo, acredito muito nele, gosto muito. Então, e é um projeto que não tem na Binance também, tá? Também tem na Gate.io, tá? E vocês veem aqui, lembra que eu ensinei para vocês. Tem nessa CoinEx e nessa Probit Exchange, então vocês podem estar comprando através daqui. Tem outros mercados também que vocês podem clicar aqui para ver, ó, outras corretoras, tá? E eu vou deixar também aí o link para quem quiser fazer cadastro nessas corretoras. A Gate.io, no caso, que é a que eu uso. E a Polygon também, que é uma rede muito interessante, que está chamando a atenção de muitas institucionais, tá? Não é nem que ela está subvalorizada, tá? Ela cresceu muito nesses últimos tempos. Então, só para vocês terem uma ideia, ó.
Deixa eu pegar aqui, janeiro. Ela valia 3 centavos. 3 centavos. Agora ela tá 1,80. Mas também é uma moeda que para longo prazo vale muito a pena. Dá uma lida aí para ver o que você acha, tirar as suas próprias conclusões, tá? Essa Basic Attention Token, tá? Que é conhecido como BAT. Eu confesso para vocês que esse seja o projeto talvez que eu tenha menos leitura e conhecimento a respeito. Mas, por outro lado, é um projeto que eu vejo muitos investidores grandes declarando que vão comprar, institucionais compraram BAT, né? E ela tem uma funcionalidade muito interessante, é uma moeda que eu acredito sim que possa estar presente daqui a alguns anos no mercado. Então é uma moeda também que eu recomendo muito a sua leitura, o seu estudo, porque é uma moeda que ela tem um preço bem interessante, ela tem uma capitalização de mercado aí de 1 bilhão, tá? É uma capitalização considerável, mas também é uma moeda aí que pode valer 5, 10 bilhões, 15, 20 bilhões daqui a alguns anos, e com isso esse preço ele poderia também aumentar 10, 15, 20 vezes o seu valor. Então é uma moeda bem interessante também para se pensar ter, tá? O EINT, um projeto bem interessante, eu gosto bastante da EINT. Comprei já o EINT a $5, bem mais alto do que está aqui. Comprei o EINT abaixo de 3,38, que é o preço atual. Mas ela funciona aí em diversas redes, ela tem um papel muito legal também. É uma moeda que eu recomendo muito que vocês estudem. Essa talvez seja uma das moedas que eu recomendo uma leitura mais aprofundada para vocês entenderem de fato como a EINT funciona e tirarem as suas conclusões também do porquê que ela é uma moeda muito interessante, porquê que ela pode realmente valorizar muito, tá? Ela está num preço bem legal de mercado. Se a gente pegar aqui a quantidade dela máxima, a capitalização de mercado e o tamanho dessa moeda, é uma moeda que pode sim ter uma valorização muito boa ao longo dos anos, tá? E assim, todas essas moedas que eu tô falando, elas podem valorizar nesse ciclo também, mas eu não tô, assim, moedas para lucrar rápido, eu faço operações de curto prazo, tem várias. Agora, moedas para longo prazo, eu sempre tomo cuidado, porque as moedas mais seguras de você investir é Bitcoin e Ethereum, né? Bitcoin, Ethereum e BNB, até coloco a BNB ali, são moedas que provavelmente daqui a 3, 4, 5 anos vão existir ainda. Essas moedas aqui, não necessariamente elas vão existir. Por isso que eu disse, estude, tire as suas conclusões. Eu estou passando aqui informações de moedas que talvez algumas aqui talvez você nunca ouviu falar. E aí você vai lá, você faz a leitura e você tira a conclusão se você vai investir ou não. Isso para mim é o mais valioso. Você tem informação. Agora, a decisão tem que ser com você. E não porque eu tô falando, tá? Você pode discordar de tudo que eu falei. E legal. Por quê? Porque você tem que ter a sua opinião, o seu estudo em relação a elas. E por fim, essa daqui talvez seja a mais kamikaze de todas, que é a TreeDefi. Tá? Eu vou até abrir aqui para vocês entenderem. A TreeDefi é uma corretora descentralizada, tá? Então é uma corretora também que você não opera nela de maneira centralizada, tá? Você não precisa de um CPF, você não precisa de um monte de documento ali para poder fazer operações. Eles têm uma proposta muito legal, que é reflorestar, que é plantar árvores novas, que é cuidar do meio ambiente. Eu acredito que o meio ambiente, a conscientização com o meio ambiente, a parte ambiental, é algo que cada vez mais as pessoas vão ter que ter atenção a isso. É uma indústria que tende a crescer, por quê? Porque a gente precisa cuidar do meio ambiente, senão vai todo mundo morrer. É simples, tá? Então, o meio ambiente é, sim, algo que cada vez mais vai ser falado, principalmente quando a gente fala em cuidar dele, tá? E é um projeto que traz essa ideia do meio ambiente, é bem interessante. É um projeto muito novo. A capitalização de mercado da TreeDefi, tá? Ele tem, só para vocês entenderem, duas moedas aqui, que é a Seed e a Tree, tá? Eles têm, a Seed tem 8 milhões, não é bilhões, é milhões. Poxa, Gabriel, mas essas moedas que você falou tinha 100, 200 milhões, 1 bilhão. Essa tem só 8 milhões? Sim, uma quantidade muito baixa de moedas em circulação, tá? Então são projetos muito novos, que têm uma chance muito alta de não darem certo, tá?
Então eu já estou adiantando, tem muita chance de não dar certo. Mas eu achei muito interessante a proposta desses desenvolvedores, tá? Além de ser auditado aqui pela Certic, aí isso eu acho muito legal. Então essas corretoras elas têm que passar por um processo de auditoria. No caso, acho que passou, né? Pelo menos até onde eu sabia tinha passado. Mas tem níveis de segurança já nessa corretora. E assim, é um projeto que eu acredito, porque é um projeto que, se de fato continuar crescendo e atrair os olhos para bons investidores, é um projeto que tem tudo para dar certo e explodir. Então pensa, se esse projeto um dia chegar a 1 bilhão de market cap, divide 1 bilhão, tá, por 8 milhões. Vamos colocar 10 aqui, para facilitar a conta. A gente está falando de 100 vezes. 100 vezes de valorização o preço para chegar a 1 bilhão. Então a gente está falando de... Hoje uma seed custa $34. A gente está falando de 100 vezes esse valor. A gente está falando de uma seed a $3.404. Tá? É um valor muito expressivo comparado ao que está agora. Mas é visão. Ela hoje tem uma capitalização de mercado muito baixa. É um projeto muito novo. Quanto maior o risco, maior também a projeção e a possibilidade de ganho. Então, isso é muito importante quando você vai investir. Tá? Tem muitos projetos aí kamikaze também. Eu não estou investindo em muitos projetos kamikaze agora, então eu estou realmente sendo um pouquinho mais conservador, digamos assim. Só que dos kamikazes, esse é o que eu estou hoje posicionado. E é um projeto que eu invisto, mas eu sei dos riscos que existem. Inclusive, sempre que eu consigo, eu já tiro o risco de operação, que é quando a moeda valoriza, começa a valorizar, eu tiro ali o inicial, como eu fiz com várias aqui, para que você de fato fique exposto só com lucro, e aí você de fato não precisa se preocupar. Então, essas são as 15 moedas aí que eu recomendo leitura para vocês, e não quero ser chato, não quero ficar falando a mesma coisa, mas de novo, tá? Eu quis trazer para vocês aqui a informação, as moedas que eu estudei e que eu acredito dentre várias, tá? Dentre muitas moedas que tem aí no mercado, eu sei que nos comentários aí talvez vocês vão deixar outros projetos, e façam isso. Se tem outros projetos que... Pô, Gabriel, você devia ter falado desse, sem dúvida nenhuma deveria estar aí, deixa nos comentários, tá? E espero que o vídeo tenha feito sentido. De novo, seja um investidor consciente, seja um investidor que estuda, que toma as decisões baseado em fundamento e decisão própria, e não só por notícia, e não só porque alguém falou, fechou? Espero que tenha feito sentido. Valeu pelo vídeo de hoje e até o próximo vídeo.